Estamos numa série de mensagens chamada de A Igreja Imperfeita, os desafios de sermos o que ainda não somos. Nós estamos conversando sobre essa grande dificuldade que habita o nosso coração, de sermos uma igreja cheia de defeitos. Você que nos visita nessa noite, a IBCP é muito linda, mas a IBCP tem seus defeitos, sabia? Porque todo lugar tem, toda igreja tem, não existe igreja perfeita. Mas nós somos um povo que estamos nessa luta por uma perfeição, por isso que o nome da série, o IN ali está destacado, porque do ponto de vista de Deus, nós somos a sua igreja perfeita no sentido de que Ele nos comprou pelo seu sangue, e nós estamos numa busca de fazer aquilo que agrada a Deus. A gente escorrega, a gente cai, mas a gente levanta, bate os joelhos e diz, eu vou de novo, eu vou tentar de novo. Então nós estamos nessa constante busca e a gente está conversando quais são os desafios que nós temos nessa caminhada. E hoje nós vamos falar do desafio dos relacionamentos saudáveis. Eu espero que você esteja com o lombo forte hoje, porque hoje a conversa vai ser pesada. Está preparado? Por isso que eu orei ali para você descansar no Senhor, ficar em paz. Agora nós vamos conversar muito sério. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Abre aí comigo, por gentileza. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém, meus irmãos? Eu vou mais para o final da minha palavra retornar a esse texto, mas é interessante a gente perceber que nesse texto, Paulo vai fazer um apelo à unidade da igreja. E Paulo vai nos dizer que uma grande dificuldade, um dos grandes pecados que nós lutamos para a unidade da igreja, para os relacionamentos saudáveis, são os pecados que nós cometemos com a língua. São pecados que muitas vezes nós não percebemos ou não estamos atentos. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 25, que todo cristão tem que abandonar a mentira. Todo cristão, no versículo 29, tem que dizer palavras que edificam. E no versículo 31, ele vai fazer uma lista de pecados que podem ser expressos por meio da língua. Quando a gente fala, irmãos, de uma igreja imperfeita, mas que está nessa busca, e que busca relacionamentos saudáveis, nós temos que entender uma coisa: Deus não se importa somente com o fato se nós nos relacionamos uns com os outros ou não, mas Deus se importa com a forma como nós nos relacionamos. Deu para entender? Para Deus não é só importante se você se relaciona ou não, mas o jeito e a forma como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, em sua igreja. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 8. Podemos ler juntos? Vamos juntos? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha lá. É importante que esse relacionamento seja um relacionamento que reina o quê? A paz. E ele vai dizer, façam todo o possível
todo o possível para viver em paz com todos. Isso serve para a igreja, isso serve lá para o seu condomínio, isso serve para o seu casamento, isso serve para todo lugar. Nós precisamos pensar na forma como nós nos relacionamos. Uma igreja imperfeita é uma igreja que preza por relacionamentos saudáveis. Irmão, preste atenção numa coisa. O diabo não tem interesse de fechar igrejas. Vou repetir. O diabo não tem interesse em fechar igrejas. O maior interesse do inimigo de nossas almas é fazer com que a igreja perca a sua atuação. O que ele quer é que a gente perca tempo, é que a gente perca energia. Ele não tem problema com templos lotados. Ele tem problema com igrejas que atuam, com igrejas que estão ligadas naquilo que Deus quer que elas façam. E o interesse do inimigo é que com essas igrejas gastem tempo e energia com coisas que vão fazer com que ela perca a sua atuação no mundo. Isso é muito sério. Muito sério. Por isso que pensar o jeito como nós nos relacionamos é muito importante. O grande inimigo ou uma grande inimiga de uma igreja que tem relacionamentos saudáveis. Quem mata a charada? Qual é a maior inimiga de uma igreja para que ela tenha relacionamentos saudáveis? Quem chuta e acerta? Fofoca. 10 para você, viu, Isabela? Isabela acertou. A maior inimiga de uma igreja que tem relacionamentos saudáveis é a fofoca. Então, aperta o cinto, que hoje nós vamos bater um papo sobre fofoca. Hoje nós falaremos sobre algumas verdades sobre a fofoca. Amém ou não? Amém. Primeira coisa é a gente vai definir o que é a fofoca. Olha lá, eu gosto de definição de que a fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar esta informação a uma ou várias pessoas sem a presença daquela pessoa que foi citada. A gente sabe que fofoca é um substantivo feminino, significa aí pelos dicionários bisbilhotice ou mexerico. Se você for da minha idade, possivelmente você não escutou muito nenhuma dessas duas palavras, né? Nem bisbilhotice, o fulano está bisbilhotando, né? Ou a palavra mexerico, que é inclusive uma das palavras que vai aparecer na Bíblia Sagrada, numas traduções mais antigas. A fofoca pode ser de uma informação verdadeira ou falsa. Esse é o problema da fofoca, que às vezes a gente acha que o problema da fofoca é só quando é uma mentira. Mas às vezes a fofoca que a gente está contando é verdadeira. Então a fofoca é isso, é o ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas sem a presença daquela pessoa que é citada. Deu para entender o que é fofoca? Então, aperta o cinto. Segundo lugar, a gente vai conversar um pouquinho, segunda verdade, sobre os perigos da fofoca. Primeiro perigo da fofoca é que a fofoca ela vem vestida de piedade. A fofoca, irmãos, ela se apresenta como algo inofensivo, mas que é algo extremamente maléfico e diabólico para qualquer tipo de relação. Eu não estou falando só de igreja, família fofoqueira não vive em paz. Eu não sei se você teve essa bênção de nascer numa família fofoqueira. O seu caráter vai ser provado o tempo todo. E o primeiro perigo da fofoca é que a fofoca ela vem vestida de piedade. Ninguém admite que é fofoqueiro. Já percebeu isso? Em 20 anos, irmãos, nos meus 20 anos de conversão, eu me converti cedo, viu? Com 10 anos. Não vai achar que eu tenho mais de 30, não. Acho só que eu tenho menos.
Dos meus 20 anos de conversão, eu só vi uma pessoa chegar e dizer assim: eu pequei porque eu fofoquei. Você acredita nisso? Estou falando sério. Uma única vez que uma pessoa, e eu já era pastor nessa época, ela chegou e disse: pastor, o meu pecado é que eu fiz uma fofoca. Porque a fofoca, ela é uma coisa muito sutil e ela vem vestida de umas questões muito piedosas. Eu cresci em igreja batista bem tradicional e tinha um ambiente muito legal para fofoca. Você já sabe qual que é, né? Culto de oração. A fofoca corria solta. Quero pedir oração pela fulana de tal, o casamento dela está muito ruim. Aí a gente ficava assim: gente, será que ele traiu ela? Será? O que está acontecendo? Por que será que esse casamento está tão ruim? Aí outra pessoa encontrava essa irmãzinha no corredor da igreja e dizia assim: estou orando por você, viu? E ela, ué, orando por mim? Eu não falei nada. Já viu isso por aí em algum lugar? Eu vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém. Porque eu só estou te contando porque eu quero o bem dessa pessoa. Escutou? Já viu conversa de vizinha? É desse jeito. É para o bem. É para você me ajudar a orar por essa pessoa. E aí a gente traz uma informação que não nos foi autorizada ser repassada para frente. Então a fofoca, ela tem esse problema porque muitas vezes ela vem vestida de uma coisa boa. Outras vezes ela vem vestida de um sentimento de pena. Mas ela parece algo bom, mas ela é algo ruim. Sabe o outro perigo da fofoca? É que a fofoca nos coloca diante da pior face do outro. Esse é um problema extremamente maléfico da fofoca. Geralmente, quando a gente faz uma fofoca, são coisas ruins do outro. Raramente a fofoca diz respeito a uma qualidade de alguém. Geralmente, é um erro que alguém cometeu, é uma dificuldade que alguém está vivendo. Quando fazemos uma fofoca, irmãos, quase nunca refletimos sobre as consequências que aquilo tem na vida do outro. Quando a gente faz uma fofoca no nosso trabalho, de um colega de trabalho, a gente muitas vezes não pensa na consequência daquilo. Porque às vezes aquela pessoa teria a oportunidade de uma promoção, mas ela não vai ter, sabe por quê? Porque ela foi vítima de uma fofoca. Então a fofoca, ela me revela a pior face do outro, é o que o outro fez de ruim. É como se eu pegasse um ser humano que tem toda uma história, mas eu agora vou contar a parte ruim do Geraldo. São muitas, né, Gê? Posso contar para o pessoal ou não? Brincadeira. Então esse é um grande problema. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios faz o quê? Jorra o mal. A boca dos ímpios é inconsequente. Ela não se importa com o resultado do que aquela informação vai trazer sobre a vida dos outros. Ele não quer saber se vai trazer problema para o casamento, ele não quer saber se vai trazer problema para o trabalho. O que ele quer é falar mal. Quer ver um outro problema e outro perigo da fofoca? É que a fofoca, ela não conta a história toda. Geralmente a fofoca, ela é meio contada. A fofoca é um negócio que a gente joga, risca um fósforo e joga e sai correndo. A gente conta só o que nos interessa. A gente conta só aquilo que vai nos trazer o objetivo que desejamos com aquela conversa, que é apresentar a pior face do meu próximo. A fofoca geralmente só vem com a parte que vai ferir e acabar com uma relação. Quantas boas amizades não terminaram por conta de uma fofoca? Quem aqui já perdeu um grande amigo por causa de fofoca? Muita gente. Por quê? Porque a fofoca, ela vem meio contada. Ela não vem a história toda. Outro perigo da fofoca é que, na maioria das vezes, a informação é mentirosa ou ela é inexata. É o famoso telefone sem fio.
Quem já brincou de telefone sem fio aqui? Eu falo um negócio aqui para o Geraldo, na hora que ele chega lá no Lucas, lá no som, eu falei bicicleta, chega lá, o ônibus furou o pneu e não sei quem lá morreu. Então a fofoca, ela é desse jeito. Ela começa e um fala e o outro fala. E já diz o ditado que quem conta um conto faz o quê? Aumenta um ponto. E aí o outro vai, e o outro vai. Então esse é o problema, que na maioria das vezes a informação é mentirosa ou ela é inexata. Não sei se você já viu essa charge, é uma charge muito antiga, que se chama O Poder do Boato. O chefe está aqui com o rapaz, ó, e diz assim: Zé, eu quero o número deste pedido. Aí o abençoado aqui escutou: despedido? E aí ele está no corredor da empresa, aí o outro aqui escutou: o Zé. Aí o outro aqui escutou: o Zé está despedido. O outro aqui já escutou: o Zé e o Tadeu estão despedidos. O outro aqui já diz: eu também. O outro fica sem entender, e o outro já conclui o seguinte: vamos todos ser despedidos. Se a sua empresa tem um climinha de fofoca, de vez em quando diz assim: vai mandar um montão de gente embora hoje. Já viu isso por aí? Dá no final do dia, mandou ninguém. Por quê? Porque um vai escutando uma coisa, o outro escuta outra, e aquilo vai emendando, e aquilo ganha proporções totalmente inexistentes ou mentirosas. Quando você conta ou repassa uma mentira, presta atenção no que eu vou te dizer, você agrada a Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, foi isso que ele fez desde o Éden. O que é que ele fez no Éden? Uma espécie de um telefone sem fio. Foi isso mesmo que Deus diz? É porque Deus sabe, senhor, que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele mente desde o início. E quando nós mentimos, nós agradamos ao diabo. Isso é muito sério, hein, irmão? O crente não mente. Se você viu que você não vai dar conta de fazer alguma coisa, diga: eu não vou conseguir fazer essa coisa. Não diga que você vai fazer sabendo que você não dá conta de fazer. Diz: não, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Isso é mentira. Crente não mente. Se você honrou, se você fez um compromisso, lute para honrar o seu compromisso. Mas esse é um grande problema que nós encontramos na fofoca. Quer ver um outro problemaço? É que quando nós compartilhamos uma informação, uma fofoca, nós trazemos juízo sobre nós mesmos. Olha lá o que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Considerem, uma árvore boa dá o que, irmãos? Bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Eita, raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, isso é, do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, preste atenção, hein? Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Dorme com essa. Que desafio. Jesus está dizendo que o que nós falamos revela como é que está aqui dentro, ó. Que o homem bom tira daqui coisas boas, mas que o homem mau tira daqui coisas más. E pela árvore você conhece os frutos. Árvore boa dá fruto bom. Árvore boa fala coisa boa. Árvore ruim fala coisa ruim. Então Jesus está dizendo que no dia do juízo final, o que nós falamos em vida revela o que veio no nosso coração. Não é que a gente vai ser salvo pelo que a gente fez. É que aquilo que dissemos revelará o que estava aqui dentro. O que você fala, preste atenção, diz muito sobre você.
Preste atenção no que você fala, porque isso revela o que está aqui dentro. Vamos caminhar um pouquinho e ver mais uma verdade? Como Deus vê a fofoca? Como Deus vê a fofoca? Primeiro, Deus odeia e detesta. Olha que coisa boa, hein? Irmão, se nós prestarmos atenção em como Deus olha para a fofoca, nós tomaríamos muito mais cuidado naquilo que nós falamos. Olha esse texto de Provérbios, irmãos, que texto, Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Aí Ele começa a listar. Olhos altivos, depois vem o quê? Língua mentirosa, Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia um coração que traça planos perversos. Conhece gente perversa, maldosa? Ela esquematiza, ela bola, ela é maquiavélica. Pés que se apressam para fazer o mal. Deus também odeia a testemunha falsa que espalha mentiras. Agora vem o que Deus detesta, que é a 7ª coisa. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Está aí uma coisa que Deus detesta. Gente que faz discórdia entre irmãos. Leva daqui, vai para lá. Vai de lá, traz para cá. Daqui, traz para cá. E vai. Quer ver outra forma como Deus vê a fofoca? Deus orienta que nós não andemos com os fofoqueiros. Sabia disso? Levítico 19, 16, olha lá. Não andarás com o mexeriqueiro. Lembra que eu falei do mexeriqueiro? Não é quem gosta de mexerica não, viu? É fofoqueiro. Foi boa, não foi? Foi boa, não foi? Foi agora, viu? Não estava programado, não. Não andarás com o mexeriqueiro, como mexeriqueiro. Entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Tem uma turma aí que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos e convivemos na nossa vida. Eu acredito nisso. Não sei se é a média das 5 não, mas eu sei que a gente é a média das pessoas que a gente anda com elas. Sim ou não? Começa a andar só com gente, por exemplo, que fala palavrão. Daqui a pouco você está falando palavrão, não tem erro, não tem erro. Começa a andar com gente que é descontrolada financeiramente. Adivinha o que você é daqui a pouco? Mais um sentado na mesa dizendo que eu ganho, não está dando mais. E isso acontece também, irmãos, quando nós andamos com gente que faz fofoca. Porque se você anda com fofoqueiro, você em breve será um fofoqueiro, você vai ser promovido a fofoqueiro. Sabe por que, irmãos, que nós não devemos andar com fofoqueiros? Porque em breve você estará envolvido em uma fofoca. O fofoqueiro, ele tem uma capacidade incrível de se enrolar. E ele enrola todo mundo que está na volta dele. Não é assim, não? Ele se enrola o tempo todo e todo mundo que é amigo, todo mundo que está ali próximo é envolvido de alguma maneira na bagunça, nas conversas. A própria Bíblia vai dizer isso em Provérbios 18, 21. Olha lá, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que expressão linda! Quem gosta de usar a língua, quem muito fala, come do seu fruto. Colhe dos resultados daquilo que fala o tempo todo. Por isso que o fofoqueiro está sempre enrolado, está sempre em confusão, está sempre em briga. Por quê? Porque ele come desse fruto. E quem está à volta dele faz o quê? Come também. Então a orientação de Deus é: não ande com o fofoqueiro. Existem pessoas, irmãos, que o tempo todo que vão colher é só confusão por causa da sua língua.
Outra coisa, como Deus vê a fofoca entristece Deus. Isso está no texto que nós vemos de Efésios, que eu disse que nós voltaríamos. No versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nesse contexto que Paulo está dizendo que os nossos relacionamentos são saudáveis, ele diz, gente, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Será, irmãos, que nós, que somos filhos de Deus, vamos andar tão perto da fofoca se é algo que Deus não gosta? Sim ou não? Não. Quarta verdade que eu quero conversar com você é o que fazer quando estiver diante de uma fofoca? Pastor, estou diante de uma fofoca. O que eu faço? Quais são as posturas que eu tomo? Primeiro, confronte. Irmãos, com a fofoca, nós precisamos ser radicais. Se Deus não gosta, a gente não gosta. Se é algo que Deus odeia, se é algo que Deus detesta, eu vou trabalhar o máximo possível para que esse tipo de situação não aconteça e não chegue até mim. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de deixar a fofoca longe das nossas conversas. Paulo confrontou aqueles cristãos e disse no versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está confrontando. Pessoal, deixe a mentira. Pessoal, deixe a fofoca. Deixe qualquer conversa que desagrada a Deus. Muitas vezes, irmãos, presta atenção nisso, nós achamos que é somente não render a conversa, mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma responsabilidade diante de Deus perante o seu irmão. Você não pode ver o irmão caindo no buraco, no erro, e não dar um toque nele. Você tem que chegar para ele e dizer, meu irmão, onde essa conversa vai nos levar? Faz isso não, fala lá com o fulano. Senta com ele, conversa com ele, esclarece isso. Porque a gente acha muitas vezes que o nosso papel é só aham. Não tem o famoso aham? A pessoa vai falando e a gente aham. Só que o fofoqueiro, ele não tem noção. Parece que você fala aham, você está falando assim, fale mais. Aí você diz aham, e aí ele vai. Você diz aham, e ele vai. Chega uma hora que a gente tem que te dizer, querido, eu não quero mais falar disso. Essa nossa conversa não está legal. Essa nossa conversa está errada. Nós estamos falando de pessoas que não estão presentes. Irmãos, se você confrontar um fofoqueiro, dificilmente ele vai contar mais fofoca para você. Sabia disso? Se você chegar e disser, olha, eu não quero mais esse tipo de conversa, dificilmente ele vai chegar para você mais uma vez para te contar qualquer tipo de fofoca. Mas quando a gente não fala nada, quando a gente não confronta, qual é a mensagem que a gente está mandando? Sempre que você precisar falar mal dessa pessoa, conta comigo. Pelo menos o meu aham você vai ter. Olha só, uma forma, né? Muitas vezes você pode dizer, olha, essa pessoa, o fulano sabe que você está dizendo isso sobre ele? Você já procurou ele? Você já disse isso para ele? Irmãos, olha só, a IBCP preza por um ambiente sem fofocas. E quando a gente identificar fofoca no nosso meio, os membros serão exortados e, se necessário for, disciplinados. Porque nós não queremos nada no nosso meio que atrapalhe a nossa comunhão. Com aquilo que Deus é radical, nós temos que ser radicais. E nós temos uma missão de confrontar uns aos outros. Quando você aceitou ser membro de uma igreja, você aceitou ser confrontado, exortado, discipulado. Então isso é muito importante. Sabe uma outra coisa que você pode fazer para lidar com a fofoca? Não repassando a informação. Olha que coisa legal.
Toda vez que uma fofoca chegar em você, se você não conseguiu sair fora dela, enterra a fofoca. Qual é o problema? É que muitas vezes a gente vai repassando essas informações. Trabalhe, meu irmão, com informações de primeira mão. Eu, como pastor, eu não trabalho com fofoca. Pastor, está sabendo do fulano? Estou não, ele não me falou. Como é que eu vou saber se é mentira ou se é verdade? Ele tem que vir me falar. A gente trabalha com informações de primeira mão. E muitas vezes nós recebemos a fofoca e nós passamos ela para frente. Tudo aquilo que você escuta de um terceiro vem com ruído. Tudo aquilo que eu escuto de alguém já vem com ruído. Já vem com algo não esclarecido, algo não muito claro. Lembre-se, eu já ensinei sobre isso quando preguei sobre Tiago, que existe pelo menos 3 peneiras para a gente passar uma informação para frente. Alguém lembra de pelo menos uma? Primeiro, verdade. Isso que eu recebi é verdadeiro? Quem é que vai me dizer se é verdadeiro ou não é? A pessoa de quem foi citada na conversa. Não é quem me trouxe a informação. Segundo, bondade. Tem bondade? É coisa boa? Se não é coisa boa, para que eu vou falar uma coisa ruim do meu irmão para outro irmão? Terceiro, necessidade. Tem necessidade o que eu vou falar? Precisa mesmo? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Uma forma de você lidar com isso é não repasse a informação. Uma outra coisa é, tome cuidado. Sabe por quê? Porque ele vai falar de você. Você sabia disso? Que quando você tem um amigo fofoqueiro que te traz todas as informações, ele leva as suas para as outras pessoas também? Você sabe disso, né? É muita ilusão você achar que ele é tão brotherzão assim que ele só traz para você dos outros, mas a sua ele não passa para ninguém. A própria Bíblia nos diz uma coisa interessante, olha lá. Quem muito fala, faz o quê? Ô, gente, a Bíblia é extraordinária. Ô livro lindo. Quem muito fala, trai a confidência. Fala demais, fala dos outros. Mas quem merece confiança, faz o quê? Guarda segredo. Seus amigos guardam seus segredos? Merecem a sua confiança? Pessoas fofoqueiras só têm amigo fofoqueiro, porque ninguém guarda nada de ninguém. É uma loucura. Quer uma outra dica? Mude o assunto. Às vezes é uma forma de a gente sair de uma situação de fofoca. Fala assim, rapaz, e o cruzeiro, hein? Tá feio o negócio. Aí a pessoa volta no assunto, você diz, e meu carro, rapaz? Cuidado só para você não mudar o assunto para outra fofoca, viu? Cuidado. Fica ligado. Mas mudar o assunto é uma forma que a gente tem de vencer isso. Irmãos, eu quero te ensinar uma coisa interessante. Eu aprendi lendo isso em 1 Timóteo 5, de 11 a 15, se você quiser ler na sua casa. O apóstolo Paulo, ele orienta que as viúvas novas, elas não fossem incluídas no sustento da igreja. Olha que interessante. Paulo vai dar uma orientação para aquela igreja, como que eles iam cuidar das viúvas. E Paulo diz assim, não coloca as viúvas novas, porque elas aprenderiam a ficar ociosas, e elas iriam andar de casa em casa, e ficariam fofoqueiras, sem falar o que deviam. Olha como é que a Bíblia é interessantíssima. Está no versículo 13 de 1 Timóteo 5,13. Quando ele diz, além disso, aprendem a ficar o quê? Ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não deve. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Muito cuidado com a ociosidade, porque a ociosidade chama a fofoca. Pegou ou não? É quando não tem mais assunto, é que a fofoca nasce. Deu para entender? É quando está com muito tempo, é que a fofoca nasce. Por isso que a gente diz assim, esse povo não tem nada para fazer não? Para ficar falando mal da vida dos outros? Por quê? Porque é quem tem tempo, é que fica de casa em casa, falando
dos outros. Então, cuidado, porque quanto mais tempo você tem, mais contra a fofoca você vai lutar. É isso que Paulo está ensinando ali. Não coloca as mulheres mais novas, porque elas vão deixar de trabalhar, e aí elas vão começar a ir de casa em casa, fazendo fofoca, levando para um, levando para outro. Então, com muito cuidado com a ociosidade, é quando você está lá no café e o assunto acabou, aí você diz assim, e o fulano de tal, hein? Você está sabendo? Aí o negócio vai embora. Então, tenta mudar o assunto quando você estiver diante disso. Última verdade que eu quero conversar com você é o que fazer se você foi vítima de uma fofoca. Quem aqui já foi vítima de uma fofoca? Bastante gente nunca foi, impressionante, hein? Quem nunca foi vítima de uma fofoca? Uai. Algo errado não está certo. Quem aqui já foi vítima de uma fofoca? Todo mundo, né? Todo mundo. E aí uma pergunta que a gente faz é, pastor, o que eu faço quando eu estou envolvido numa fofoca? Fiquei sabendo que o Geraldo falou um negócio de mim. O que eu faço com o Geraldo? Diz aí. Hã? Um caminho é, chama o Geraldo e a pessoa que me falou que o Geraldo falou. Hã? Se for dentro da igreja, pode chamar o pastor também. Interessantíssimo. Primeira coisa, você precisa procurar as partes envolvidas. Se você foi vítima de uma fofoca, preste atenção. Você precisa procurar as partes que estão envolvidas. Ao invés, isso está lá no versículo 26 e 27, diz assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que ele está dizendo aqui é, resolva esse problema e não deem lugar ao diabo, porque quando nós estamos irados, nós damos lugar, se nós não cuidarmos dessa ira, o diabo deita e rola. Porque um ser humano irado é um bicho perigosíssimo. Então a primeira coisa é, procure as partes envolvidas se você foi vítima de uma fofoca. Pastor, falaram de mim, o que eu faço? Vai procurar essas partes envolvidas, ao invés de reproduzir a cultura da fofoca. Porque o que a gente faz? Aí eu chego lá para a Ilã e digo assim, amor, você acredita que o Geraldo está falando de mim? Irmãos, eu estou falando grego, hebraico, não é assim que a gente faz? Fala a verdade. Aí eu encontro com um amigo durante a semana, eu digo assim, cara, você não imagina o que o Geraldo fez. Aí esse meu amigo conhece uma outra pessoa que conhece o Geraldo, e aí o negócio vai e vai, e a gente vai reproduzindo essa cultura, sem perguntar se é isso que aconteceu, sem perguntar se é isso que foi dito. Preste atenção, toda vez que você for envolvido numa fofoca, dê ao outro o benefício da dúvida, porque ele pode não ter falado, ou ele pode ter dito num outro contexto, de um outro jeito. E quando você perguntar, acredite na resposta que você recebe, viu? Porque às vezes a gente também é assim. Eu chego para o Geraldo e ele diz, cara, eu não falei nada disso não, quem te falou isso é mentiroso. Pode botar ele e eu aqui que eu falo na frente dessa pessoa que ela é mentiroso. Aí eu saio e digo assim, não, o Geraldo é falso mesmo. Não resolve. Dar ao outro o benefício da dúvida. Cuidado, irmãos, com pessoas que te dizem, eu vou te contar uma coisa, mas não fala nada para ninguém. Como é que você me dá uma informação que ninguém pode saber? Que negócio é esse? Outra coisa, agora eu vou pegar pesado. Quando você falar, banca o que você fala. Falei mesmo. Falei. E explico, mas eu falei no seguinte sentido. Eu falei isso, isso e isso. Ou por que não dizer, falei mesmo, pequei, me perdoa. Eu fiz uma fofoca, eu não deveria ter feito. Mas às vezes nós resolvemos a fofoca com a outra mentira. A gente diz, não, imagina. Você é responsável pelo que você fala. Você é crente. Então antes de falar, a palavra já nos disse, a gente pensa se aquilo vai abençoar, se aquilo vai somar de alguma forma. Só diga sobre o outro o que você pode dizer na frente dele. Eu só posso falar do Geraldo
O que se ele chegar para mim e disser, pastor, você falou, eu dizer para ele assim, eu falei. Ou eu vou dizer, eu não falei, quem te falou é mentiroso. Pode chamar ele aqui que eu desminto ele na frente dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos, o quanto isso é sério? Quando você for envolvido por uma fofoca, dê ao outro o direito de se explicar e dizer, é isso mesmo. Você falou mesmo? E se você falou, qual foi o contexto que você falou isso? Porque o contexto da fala também muda muita coisa. Mas o que a gente faz? A gente não resolve. A gente descarta as pessoas. Olha o que Jesus nos ensinou em Mateus 5, 23 e 24. Para mim, um dos textos mais ignorados pelos cristãos em todo o tempo da história da igreja. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você faz? Você continua a sua oferta? Você continua o culto que você está prestando a Deus? É isso ou não? Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está dizendo? Resolve seus problemas. Chegou para você que alguém disse alguma coisa de você, primeiro cuidado com quem te disse que esse alguém disse. Você pode estar diante de um fofoqueiro, de uma bela fofoqueira. Mas diante da informação que você recebeu, vá para o seu irmão e vá se reconciliar com ele. O que é se reconciliar com ele? É sentar com ele e dizer, irmão, o que aconteceu? O que é isso? Por que disso? Olha que interessante o que Jesus está dizendo. Procure as pessoas que você está com alguma dificuldade com elas. Mas o que a gente faz? A gente continua a roda girando e problema de quem não está falando com ninguém. Mas um outro jeito de você lidar com a fofoca é perdoe. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver anotando, você não pode deixar de anotar essa informação que você nunca ouviu na sua vida. As pessoas erram. Sabia? Infelizmente, as pessoas fofocam. Infelizmente, vem de onde você menos espera às vezes. Mas não pega essa pessoa e joga ela fora, não. Pode ter sido um episódio. Todo mundo erra. Tiago diz que se alguém não erra no falar, este é perfeito. Lembra quando nós estudamos? Então, perdoe as pessoas, procure as partes envolvidas com o propósito de perdoá-las. Não é procurar para fazer barraco. Não é procurar para dizer agora ela vai ouvir poucas e boas. É para dizer, meu irmão, a nossa aliança está quebrada. Você falou? Falei. Fala mais não. Isso atrapalha. Mas você está perdoado em nome de Jesus. Não há entre nós nenhum tipo de rusga, mas não, vamos seguir a nossa vida. Irmãos, pessoas erram. Nós queremos uma perfeição das pessoas que nós não temos. Então, quando você for vítima de uma fofoca, perdoe, dê às pessoas o direito de errarem e ofereça-lhes o seu perdão, ainda que elas não tenham te pedido. Olha o versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, fazendo o que, irmãos? Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo, vocês receberam um perdão. Agora pega esse perdão e vai perdoando-se mutuamente. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas foi ele, foi ela. Aí eu preciso voltar com você lá no texto de Jesus. Se alguém estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Não é eu que tenho alguma coisa com ele, não. É ele que tem comigo. Os irmãos estão entendendo a profundidade desse texto? Você está apresentando a sua oferta, você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. É você, é ele que tem alguma coisa, mas é você que nasceu de novo, é você que morreu. É injusto, pastor, é injusto, mas Deus te perdoar também é muito injusto.
É a graça que nós recebemos, que nós compartilhamos, que nós dividimos. Perdoa, meu irmão. Você está perdendo noite de sono, porque o coração está duro. Vá até as pessoas que se feriram com você, ainda que você não as feriu, e as peça perdão. E eu estou pregando com conhecimento de causa, porque eu vou fazer isto. Porque eu morri, eu perdi minhas vontades, meus direitos. Eu dei meu coração para Jesus. Eu vou gemendo, eu vou chorando, mas eu vou. Porque Jesus mandou, e se Jesus mandou, eu tenho que obedecer. É injusto, o mundo é injusto mesmo, não tem jeito. Então, meu irmão, perdoe quem fez fofoca de você, para de guardar isso no seu coração. Porque isso para a sua vida. Isso estraga seu almoço de domingo, todo domingo a mesma ladainha, a mesma conversa. Dá um jeito nisso. Sai daqui hoje e diz, Deus, eu vou procurar todo mundo que eu preciso perdoar. Se a gente quiser, irmãos, relacionamentos saudáveis, a gente vai ter que ser essa igreja. Que a gente corre da fofoca, mas corre com força. A nossa oração tem que ser como a do salmista. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. A gente pode orar isso juntos lá? Vamos ler juntos lá? Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Mais uma vez. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Por favor, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Que a nossa boca glorifique o Teu nome, Senhor. Nos livra de sermos fofoqueiros. Por favor, Senhor. Por favor. Nos ajuda a passar para frente só o que é bom, o que abençoa, o que diz respeito às coisas boas do nosso próximo. Nos perdoa, Senhor, pelas fofocas que já fizemos, porque são muitas. E como o salmista, Senhor, coloca uma guarda nos nossos lábios. Nos ajuda, Senhor, a perdoar quem precisa do nosso perdão. E nos perdoa, Senhor, porque às vezes a gente demora tanto para se abrir para essa possibilidade. O coração da gente é ruim, é fechado. Nos ajuda, Senhor, a ir atrás daquele que tem algo contra nós. E dizer, eu te libero, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração como do Teu Filho Jesus Cristo. Um coração que só ama. Um coração lindo. Um coração que abençoa as pessoas. Dá-nos um coração igual ao Teu. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.